Bem-vindo ao mundo logístico tributário nacional e internacional. Bem, eu sou Sheila Sanz, advogada tributarista, atuando na área de logística preventiva nacional e internacional, e eu tenho gravado muitos conteúdos aqui sobre os principais impactos tributários na operação de logística, e o que eu sempre digo, o conhecimento liberta. E o que eu quero aqui, dividir o meu conhecimento com você. Eu tenho postado diversos vídeos com esse conteúdo, dá uma olhadinha, vai assistir os conteúdos que você já vai começar 2020 trabalhando com mais independência, fazendo seus planejamentos, formando um preço de frete com mais independência e trabalhando melhor. Tá bom? Fica aqui comigo, dá um like, e hoje a gente vai falar sobre os modais de transportes e os impactos tributários. Bem, vamos lá. No Brasil, nós temos vários modais de transporte. No Brasil não, no mundo inteiro. O que são os modais de transporte? São os tipos de transporte que a gente faz. Por exemplo, o rodoviário, a gente faz com o quê? Com um caminhão. O aquaviário, você faz com o quê? Com um navio. O aéreo, você faz com o quê? Com um avião. O ferroviário você faz com o quê? Com um trem. Então, esses são os modais de transporte. Quais são os modais que a gente tem, então? Rodoviário, nós temos o ferroviário, nós temos o aquaviário e nós temos o aéreo e até o dutoviário. Nessa fala de transporte, é muito comum a gente falar em transporte multimodal e intermodal. Qual que é a diferença entre eles? O multimodal é feito pelo operador de transporte multimodal. Ele é bem interessante, porque esse agente ele fica responsável por todo o trajeto, do início até o final, independente do tipo de transporte que vai ser utilizado. Então, se ele tem que contratar uma parte de frete, uma parte do navio, ele vai ser responsável por tudo. Já o intermodal é diferente. Uma pessoa vai e ela contrata os tipos de transportes necessários do início do embarque até o destino final da carga. Só que o aéreo, por exemplo, e o rodoviário, cada um não tem responsabilidade. Ele só tem responsabilidade pela parte que ele transporte. O rodoviário só pela parte rodoviária, o aéreo somente pela parte aérea. Essa é a diferença, é o tipo de contrato, se é um contrato com o todo ou um contrato com as partes. Essa é a diferença. Sobre esse assunto, gente, eu tenho tantos exemplos, tantos cases, que eu já trabalho há muito tempo com isso, mas eu vou dar dois aqui. Por exemplo, eu dei suporte tributário para uma empresa que ela fazia turbinas hidrelétricas lá para a usina Belo Monte, no Pará. E essas turbinas, elas eram industrializadas aqui em São Paulo e em Manaus e eram levadas para lá. Mas, para chegar lá na usina, tinha que passar por uma balsa. Então, a gente tinha que contratar transportes diferentes. A gente contratava um frete de São Paulo até perto do Pará. Lá tinha que fazer um transporte via balsa, se eu não me engano, era no Rio Xingu. E lá do outro lado tinha que pegar um outro frete para levar até a usina. Foram utilizados alguns modais de transporte do início da carga até o final. Bem interessante, né? Nós temos também, no Espírito Santo, exporta muito commodities. Então, é muito comum vir um caminhão do Espírito Santo até o Porto de Santos com o commodities, um transporte rodoviário, na via rodoviária, que o Brasil é praticamente todo rodoviário, né? E aí a gente deixava no Porto de Santos, e no Porto de Santos era pegado o navio para levar para a Europa. O que acontecia? Transportes diferentes. Tributação no Brasil sobre o transporte do Espírito Santo até o Porto de Santos, né? Porque era um transporte, a exportação não incluía, por causa do lugar onde deixava a carga. Isso aí a gente pode conversar melhor, porque são casos e casos. E aí transportava com BL, que é o Bill of Lading, que é um documento internacional para transporte marítimo. Então, é só para você ter uma noção. Você gostou? Para não ficar muito longo esse vídeo, que já tá bastante, eu vou postar um outro vídeo com a tributação e os documentos fiscais utilizados por cada modal de transporte. Se você gostou, eu fiz um PowerPoint para gravar esse vídeo. Dá um like, fala eu quero, e coloca o seu contato que eu mando o PowerPoint para você. E vamos começar 2020 num clima de amor. Então, se você conhecer alguém que precisar desse conhecimento, se você quiser dividir esse conhecimento, compartilhe esse vídeo, dá um like, vai me seguindo, porque nós estamos aqui para nos ajudar. Me segue também no meu canal no YouTube, se inscreve lá e dá um like. Ok? Um ótimo 2020 para vocês, e a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço, tchauzinho!